Há muito tempo, antes dos grandes impérios que conhecemos hoje, antes mesmo da Grécia clássica e do surgimento de Roma, existiu uma mulher cujo nome quase desapareceu da história. Ela viveu num mundo onde o poder era dominado por homens, onde as mulheres podiam ser rainhas, esposas de reis ou sacerdotisas, mas raramente eram líderes absolutas. Mesmo assim, ela governou, comandou exércitos, construiu cidades, decidiu leis e enfrentou os desafios de seu tempo com coragem e determinação. Seu nome? Sobek-Neferu. Foi a primeira mulher da história a governar o Egito como faraó titular. Não como regente ou consorte, mas como soberana legítima. Isso aconteceu há mais de 3.600 anos, durante a 12ª dinastia, um período de relativa estabilidade no Antigo Egito, mas também marcado por tradições profundamente masculinas. Naquela época, o faraó era mais do que um governante. Era um representante dos deuses na terra, o guardião da ordem cósmica, o protetor do povo e das fronteiras. A ideia de que uma mulher pudesse ocupar esse papel parecia para muitos algo inaceitável, inconcebível, quase uma ameaça à própria estrutura social e religiosa do país. Mas Sobek-Neferu assumiu o trono em um momento delicado. Seu irmão, o rei Amenemhat IV, havia morrido sem deixar herdeiro claro. O futuro do Egito dependia de quem estivesse disposto a manter a ordem diante da incerteza. E ela estava disposta. Como membro da família real, sua educação teria sido cuidadosa e abrangente. Sabia ler e escrever hieróglifos, entendia rituais sagrados, tinha contato direto com a corte e com os caminhos do poder. Sua trajetória até ao trono pode ter sido discreta, mas seus passos foram firmes. Quando subiu ao poder, usou todos os símbolos tradicionais do faraó: barba postiça, cocar nemes, massa real. Não como mero gesto simbólico, mas como estratégia inteligente. Em um mundo onde o ritual valia tanto quanto a lei, cada detalhe contava para provar sua legitimidade. Construiu templos, revitalizou canais, preservou a ordem. Tudo isso em apenas cerca de 4 anos de reinado. Mesmo assim, seu nome desapareceu, como se nunca tivesse existido. Por quê? Bem, vamos continuar nossa jornada. Antes de seguir, se você chegou até aqui, provavelmente está buscando um momento de tranquilidade, um espaço para aprender, refletir e talvez até dormir escutando uma boa história. Se esse vídeo te pegou de curiosidade, se você gosta de histórias assim, cheias de mistério e profundidade, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se ainda não é inscrito no canal, aperta o botão de inscrição e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo novo como esse. E agora respire fundo, feche os olhos se quiser e vamos voltar no tempo. Para entender o lugar de Sobek-Neferu na história, precisamos mergulhar no Egito Antigo. Um Egito cheio de templos, altos e areia quente. Um Egito onde o Nilo ditava o ritmo da vida e da morte, onde os campos dependiam das águas anuais para florescer, onde cada ciclo do rio era celebrado com rituais e oferendas. Um Egito antigo que vivia sob o olhar atento dos deuses. Era um mundo ordenado, onde cada pessoa tinha seu lugar e seu dever. No topo, o faraó, o deus-rei. Abaixo dele, os nobres, escribas e generais. Depois, comerciantes, artesãos e agricultores. Cada camada dessa sociedade tinha seus próprios papéis, expectativas e crenças profundamente enraizadas. O faraó era o mediador entre os homens e os deuses. Ele mantinha a paz, garantia a colheita, protegia as fronteiras e falava com o além. Por isso, o cargo era visto como algo exclusivo dos homens. Não por escolha política, mas por crença profunda. Um faraó homem era a imagem de Ra, Horus, Osíris. Uma mulher no trono era algo incomum, algo que ia contra a lógica da sociedade egípcia. Mesmo assim, lá estava ela, Sobek-Neferu, a filha de Sobek, o deus crocodilo. Uma mulher no centro do poder. Sua história começa num momento de transição. A 12ª dinastia vinha de um período difícil, depois do caos do primeiro período intermediário. Reis como Amenemhat I reunificaram o Egito e estabeleceram um novo modelo de governo centralizado. Senusret-Tereseru consolidou esse sistema, expandiu as fronteiras e fortaleceu o exército. Mas quando Amenemhat IV, o último faraó antes dela, desapareceu do cenário político, o país precisava de estabilidade.
E foi então que Sobekneferu subiu ao trono. Ela não chegou ao poder por acaso. Era parte da família real, provavelmente filha de Amenemhat III e irmã de Amenemhat IV. Pode ter sido esposa de um príncipe, mãe de um herdeiro, ou simplesmente uma mulher de linhagem nobre e mente afiada. De qualquer forma, estava preparada. Assumir o trono não foi fácil. Ela sabia que precisaria mostrar ao povo que sua presença ali era legítima. Então vestiu-se como os faraós antes dela. Usou a barba postiça, o kilt e o cocar nemes. Seu nome completo era A Beleza de Sobek é Deusa, uma referência ao deus crocodilo, associado às águas do Nilo e à fertilidade. Ela sabia que a imagem falava mais alto do que as palavras, e usou-a com habilidade. Ela construiu templos, restaurou canais, promoveu rituais sagrados e manteve o controle sobre sacerdotes e generais. Seu reinado foi breve, mas eficiente. Protegeu o comércio, garantiu a irrigação dos campos, manteve a unidade do reino. Talvez tenha enfrentado resistência, talvez alguns duvidassem de sua autoridade, mas nada indica que tenha havido revolta aberta. Ao contrário, parece ter sido aceita, pelo menos oficialmente. E isso já era um feito extraordinário. Ela não apenas governou, ela sobreviveu, mas depois sumiu, como se nunca tivesse existido. Seu nome desapareceu das listas oficiais de faraós. Suas obras foram reutilizadas, suas inscrições apagadas. O pouco que restou dela parece escondido entre ruínas e documentos fragmentados. E assim, aos poucos, ela foi esquecida. Para compreender melhor essa mulher, vamos nos aproximar do Egito Antigo. Um Egito que vivia sob o olhar dos deuses. Um Egito onde o Nilo era a fonte de toda a vida. Um Egito onde o poder era transmitido através de rituais, hierarquias e tradições antigas. O Egito Antigo era uma civilização extremamente organizada. O rio Nilo era o coração do país, definindo o calendário agrícola, os festivais religiosos e até mesmo a forma como o povo entendia o destino. Cada ano girava em torno das águas que subiam, inundavam a terra e depois recuavam, deixando o solo fértil e pronto para cultivar. As pessoas viviam em vilas e cidades próximas às margens do Nilo, em casas de barro e telhas de argila. As ruas eram movimentadas, os mercados cheios de cores e vozes. Artífices trabalhavam pedras e metais, tecelões criavam roupas finas, escribas registravam impostos e rituais, e os soldados patrulhavam as fronteiras. E no topo de tudo isso, o faraó, um rei, um deus, um guia espiritual e político. Até que veio Sobekneferu. Ela nasceu no final da 12ª dinastia, um período de relativa estabilidade, mas também de transição. O Reino Médio havia reconstruído o Egito após tempos turbulentos. A capital estava em Ichtawi, no delta do Nilo, e os reis da dinastia haviam fortalecido o governo central, ampliado o comércio e promovido um renascimento cultural. Ela cresceu cercada por essa ordem. Conhecia os templos, os escribas, os sacerdotes e os generais. Tinha familiaridade com a administração e os rituais do poder. E quando seu irmão Amenemhat IV desapareceu do cenário político, seja por morte, seja por abandono do trono, o país precisava de alguém capaz de manter a unidade. E essa alguém foi ela. Sobekneferu soube governar. Manteve os sacerdotes sob controle, fortaleceu o comércio, revitalizou canais de irrigação, protegeu o povo e, acima de tudo, mostrou que uma mulher podia governar tão bem quanto qualquer homem. Mas a história não foi gentil com ela. Após seu reinado, o Egito entrou em um novo período de instabilidade. A 13ª dinastia trouxe novos governantes, mas não trouxe a mesma força. Estrangeiros começaram a chegar às fronteiras. O país, aos poucos, começou a perder a coesão que tanto custou a ser reconstruída. E nesse turbilhão de mudanças, o nome de Sobekneferu foi apagado. Não por falta de importância, mas justamente pelo contrário. Ela rompeu com padrões estabelecidos, desafiou normas sociais e religiosas e mostrou ao Egito que o poder não pertencia apenas aos homens. Isso assustou. E por isso, tentaram apagá-la. Hoje, conseguimos encontrar traços dela em monumentos e inscrições, em templos dedicados a Sobek, em registros que ainda carregam seu nome. E em cada descoberta, em cada escavação, ela volta a viver. Respire fundo.
Deixe o som da chuva ao fundo te embalar e vamos continuar nossa jornada para entender outras mulheres que foram apagadas, mas que no seu tempo foram as mais poderosas de todas. Para realmente compreender a singularidade da ascensão de Sobekneferu, precisamos nos imergir ainda mais profundamente no tecido da vida egípcia durante a 12ª dinastia. Imagine o ciclo incessante do Nilo, a fonte de toda a vida, ditando o ritmo da agricultura, da economia e até mesmo da espiritualidade. Observe as comunidades que dependiam de suas águas, as intrincadas redes de irrigação que transformavam a aridez em campos férteis, a construção de diques e canais que exigiam uma organização social sofisticada e um governo central forte. O Egito Antigo era um mundo de ordem e tradições. A sociedade era estruturada como camadas sobrepostas, cada uma com seu papel claro e definido. No topo, o faraó, não apenas governante, mas também mediador entre os homens e os deuses. Abaixo dele, os sacerdotes, guardiões dos rituais, sagrados e das escrituras antigas. Os escribas registravam tudo: impostos, colheitas, rituais, nomes. Nobres e generais mantinham a ordem. Artífices criavam templos, estátuas, tumbas, e nas ruas, os agricultores e trabalhadores garantiam que o país continuasse vivo. Era uma sociedade onde tudo tinha lugar, onde o caos era o maior inimigo, onde o dever era mais importante do que o desejo pessoal. E nesse universo ordenado, a ideia de uma mulher no trono parecia quase impossível. Mas Sobekneferu subiu nele. A 12ª dinastia foi um período de relativa estabilidade e prosperidade, um reino médio que buscava restaurar a glória do reino antigo após um longo período de fragmentação. Faraós como Amenemhat I reunificaram o país e estabeleceram uma nova capital em Ititawi, no delta do Nilo, marcando um novo começo. Fortaleceram o exército, expandiram o comércio com outras regiões e promoveram um florescimento cultural sem precedentes. Senusret III consolidou esse sistema com reformas administrativas, comandou uma poderosa máquina estatal e projetou o poder egípcio além das fronteiras conhecidas. Sua imagem, sua autoridade, sua presença eram sentidas até na distante Núbia. Mas quando seu filho, Amenemhat IV, assumiu o trono, o futuro do reino começou a ficar incerto. A história diz pouco sobre ele. Diz menos ainda sobre sua morte, e quase nada sobre quem viria depois. Foi nesse vácuo que Sobekneferu emergiu. Como membro da família real, ela teria crescido dentro do palácio. Teria ouvido conversas entre escribas, assistido aos rituais dos sacerdotes, caminhado pelos corredores onde se decidia o destino do país. Ela sabia ler e escrever hieróglifos, entendia o peso das palavras e dos símbolos, e talvez já tivesse participado de cerimônias religiosas importantes antes mesmo de seu irmão desaparecer. Seu nome completo era A Beleza de Sobek é Deusa, uma referência ao deus crocodilo. Sobek era uma divindade poderosa, associada às águas do Nilo, à fertilidade e ao mistério. Em algumas regiões, era visto como um criador, um ser de força e proteção. Seu culto era especialmente forte no Fayum, uma área estratégica e rica, próxima ao coração do Egito. Talvez tenha havido uma ligação familiar entre Sobekneferu e essa região, ou talvez ela tenha escolhido conscientemente esse nome como forma de fortalecer sua posição diante de um povo que esperava um governante com apoio divino. Porque governar o Egito não era apenas uma questão política, era uma questão espiritual. Sobekneferu soube disso e agiu. Quando assumiu o trono, adotou todos os símbolos tradicionais do poder. Usou a barba postiça, o cocar nemes, a massa real. Não por acaso. Cada detalhe importava. Cada gesto contava. O povo precisava vê-la como faraó, e não apenas como uma mulher no trono. Os escribas a registraram com os títulos completos de soberano: Rei do Alto e Baixo Egito, Senhor das Duas Terras, Filho de Ra. Essas palavras carregavam séculos de tradição. Eram parte do ritual, e eram necessárias para manter a ordem cósmica chamada Ma'at. Ela construiu templos, restaurou canais, manteve o comércio funcionando. Tudo isso em apenas cerca de 4 anos, um reinado breve mas intenso.
Heracleópolis, uma antiga capital do Médio Egito, recebeu sua atenção especial. Lá ela investiu em infraestrutura, fortaleceu laços políticos e garantiu que sua imagem ficasse gravada em pedra, não como simples rainha, como faraó titular. A restauração de templos era mais do que uma demonstração de piedade. Era um ato político, um lembrete de que ela protegia o equilíbrio entre o céu e a terra, entre os homens e os deuses. Além disso, há indícios de que ela iniciou a construção de uma pirâmide em Masguna, um projeto ambicioso que exigiria recursos, tempo e organização. A pirâmide era a marca dos grandes governantes, um símbolo de eternidade, de poder, de legado. Mas seu reinado foi curto e a pirâmide jamais foi concluída. Apesar disso, ela deixou marcas. Templos dedicados a Sobek, inscrições em pedras, relatos esparsos, fragmentos de história, que foram lentamente apagados. Por quê? Porque a história nem sempre é escrita pelos melhores historiadores. É escrita pelos que sobrevivem. E Sobekneferu viveu num momento de transição, numa época onde o poder estava prestes a mudar de mãos novamente. Ou melhor, de voltar às mãos masculinas. A ausência de um herdeiro direto já era suficiente para abalar o país. Agora imagine a aceitação de uma mulher como faraó. Muitos preferiram esquecer. Historiadores posteriores, quase todos homens, minimizaram seu papel. Suas inscrições foram omitidas de listas oficiais, seus monumentos reutilizados, seu nome apagado. Mas o Egito não entrou em caos sob seu governo. Não houve revolta, não houve conflitos internos significativos. Ela manteve o controle. Ela governou. Então por que a história a esqueceu? Porque a ideia de uma mulher no trono ia contra o que se via como natural. Porque os escribas da época tinham dificuldade em classificá-la como verdadeira faraó. Porque seu reinado foi breve demais para deixar um legado material tão visível quanto outros. Porque os registros históricos foram reescritos por quem queria apagar essa quebra de normas. E porque, infelizmente, o silêncio dos registros é muitas vezes mais forte do que a voz da verdade. Mesmo assim, hoje podemos ouvir o que restou dela. Podemos sentir sua presença nas pedras que resistiram ao tempo, nas poucas inscrições que a mencionam, nos relatos de escavações que resgataram sua imagem. E podemos imaginar como foi uma mulher assumindo seu trono num mundo fechado para elas, com coragem, com determinação e com um olhar fixo no futuro. Respire fundo, deixe o som da chuva te embalar e vamos continuar nossa jornada para encontrar outra mulher extraordinária que também enfrentou o mundo sozinha e também foi esquecida. Há mais de 1300 anos, em um dos períodos mais brilhantes da história chinesa, uma jovem humilde entrou para o harém imperial com poucas chances de ascensão política. Seu nome era Wu Zetian. Ela não era filha de nobreza, nem parte de alguma linhagem real. Nasceu em uma família modesta, longe das sombras do poder. Mas tinha algo que poucas tinham naquela época: inteligência afiada, ambição inabalável e a habilidade rara de ler entre as linhas da corte mais complexa do mundo. Ela cresceu em um país vasto e cheio de contrastes. A China Tang era uma potência cultural, econômica e militar. Suas estradas comerciais se estendiam até o coração da Ásia. Sua capital, Chang'an, era uma das maiores e mais organizadas cidades do planeta. O sistema burocrático era regido por exames rigorosos. E a sociedade, embora rica e diversificada, ainda era profundamente patriarcal. Nesse cenário, Wu Zetian entrou no palácio como simples concubina do imperador Taizong. Era um cargo baixo, quase invisível, dentro do harém imperial. Lá, ela aprendeu sobre rituais, política, religião e arte da manipulação. Observou os ministros, ouviu as conversas nos corredores, estudou os movimentos dos sábios conselheiros. Com o tempo, tornou-se mais do que apenas uma serva. Tornou-se uma mente estratégica. Quando o imperador morreu, seu destino parecia selado. Foi enviada a um mosteiro budista, oficialmente para purificar sua alma. Mas, na verdade, ela estava apenas esperando o momento certo. Esse momento veio quando o novo imperador Gaozong assumiu o trono. Ele já havia conhecido Wu antes, e agora, como soberano, decidiu chamá-la de volta. Desta vez, não como simples concubina,
mas como uma mulher que sabia muito mais do que dançar e servir. Sabia falar com autoridade. Sabia ouvir segredos. Sabia onde cada linha podia ser cruzada. Ela voltou ao palácio e rapidamente subiu de posição. No início, era apenas uma conselheira oculta, escrevendo cartas, revisando documentos, influenciando decisões. Depois tornou-se co-regente, governando ao lado do imperador. Finalmente, em 690 d.C., proclamou-se imperatriz, fundando sua própria dinastia, algo que nenhuma outra mulher havia feito antes na história chinesa. Foi uma jornada tão improvável quanto inspiradora. Wu Zetian governou durante um período crucial da história chinesa. A dinastia Tang estava no auge de sua influência. A China era uma potência cultural e comercial, conectando o leste e o oeste através da Rota da Seda. Religiões como o budismo, o taoísmo e o confucionismo disputavam espaço nas mentes e corações do povo. A corte era um labirinto de alianças e intrigas. E no centro disso tudo, uma mulher tomou o controle. Ela expandiu o sistema de exames imperiais, promovendo talentos independentemente da origem social. Reformulou a administração, cortou privilégios injustificados e investiu em infraestrutura. Apesar de ter sido educada num ambiente confucionista que via a mulher como submissa, ela governou com firmeza, usando todos os símbolos do poder imperial e muitas vezes criando novos. E mesmo assim, seu nome foi distorcido, sua imagem reescrita, sua história tentada a ser apagada. Por quê? Vamos mergulhar devagar nessa narrativa para entender quem ela realmente foi e por que a história tentou silenciá-la. Na China imperial, o papel de uma mulher no palácio era claro. Ela podia ser mãe de um príncipe, podia ser esposa principal ou secundária, podia até ser uma conselheira discreta. Mas governar, decidir leis, mudar o destino de milhões, isso era algo reservado aos homens. O sistema político chinês baseava-se fortemente no confucionismo. Os ideais confucionistas pregavam uma ordem social hierárquica, onde cada pessoa tinha seu lugar e suas responsabilidades. O homem era o cabeça, da casa, da província, do império. A mulher, sua sombra. Sua missão era cuidar, seguir, obedecer, mas Wu Zetian não veio para seguir. Veio para governar. Ela entrou para o harém com a pele macia e os olhos perspicazes, mas logo percebeu que beleza era passageira, inteligência duradoura. Começou a estudar os textos clássicos, aprender sobre rituais, astronomia, direito. E, acima de tudo, passou a entender como o poder funcionava por trás das paredes douradas do palácio. Quando o imperador Taizong morreu, ela foi enviada ao templo, mas não como penitente, como estrategista. Esperava pacientemente seu próximo movimento. E ele veio rápido. Gao Zong, o novo imperador, era fraco de saúde e precisava de apoio constante. Muitas vezes sofria de ataques de dor intensa e perdia a capacidade de tomar decisões firmes. E quem estava ali para preencher esse vazio? Wu Zetian. Aos poucos, ela começou a assinar editos reais, a dar ordens em nome do trono, a decidir sobre impostos, diplomacia, guerra. Até que não havia dúvida, quem governava de fato era ela. Em pouco tempo, deixou o véu da sombra e assumiu o trono abertamente. Proclamou a fundação da dinastia Zhou, declarando-se legítima herdeira do mandato celestial. Ela não apenas governou, ela mudou a forma como o poder era visto, e isso fez com que os historiadores a odiassem. Durante seu governo, Wu Zetian promoveu o budismo como religião central do Estado. Isso não foi por acaso. O confucionismo, com seus rígidos papéis de gênero, nunca aceitaria uma mulher no trono. O budismo, por outro lado, oferecia uma visão mais flexível da liderança espiritual e temporal. Ela usou essa religião como escudo e espada, legitimando seu reinado com profecias antigas e simbolismos divinos. Ela construiu templos, patrocinou traduções de sutras, incentivou o cultivo de escolas monásticas. Tudo isso enquanto mantinha sob controle um império que se estendia por montanhas, desertos e rios. Sob seu comando, o governo central tornou-se mais eficiente. Ela eliminou funcionários corruptos, substituiu generais incompetentes e reformou o sistema de seleção de oficiais. Aqueles que eram capazes, mesmo sem sangue azul, podiam subir. Ela valorizava o mérito tanto quanto a lealdade. E foi isso que fez dela
uma das figuras mais polêmicas da história chinesa. Os historiadores confucionistas, que escreveram sobre ela séculos depois, a retrataram como cruel, sensual e ambiciosa. Demais. Alguns a compararam a um demônio, outros a uma usurpadora. Muitos preferiram esquecer que uma mulher governou a China com mão firme. Mas hoje, historiadores modernos estão reexaminando seu legado. Estão descobrindo que ela trouxe estabilidade a um império em transição, que fortaleceu a administração, que protegeu o comércio e manteve a ordem, e que, mesmo enfrentando resistência de toda uma elite dominada por homens, soube governar com firmeza e visão de futuro. Imagine uma mulher que começa como simples serva e termina ditando leis para um império inteiro, que enfrenta a elite e mesmo assim faz o país prosperar, que usa a religião como ferramenta de legitimação e consegue manter o equilíbrio entre tradição e mudança. Essa é Wu Zetian. Ela governou por décadas, primeiro à sombra, depois sob luz plena, e mesmo sendo uma mulher, conseguiu o que poucos homens conseguem. Deixou marcas políticas e sociais que permaneceram muito tempo após sua morte. Mas depois de tudo, seu nome também quase desapareceu. Por quê? Porque assim como Sobekneferu, ela rompeu com normas que muitos queriam preservar. Porque sua presença no trono questionava verdades tidas como eternas. Porque aqueles que vieram depois precisavam apagar o que ela representava. A história, como sempre, pertence aos que escrevem. E por muito tempo, esses escritores foram homens, mas agora podemos recuperar sua voz, podemos ouvir sua história e entendê-la como uma das mulheres mais poderosas da história mundial. Respire fundo, deixe o som da chuva te embalar e vamos continuar nossa jornada para encontrar outras vozes esquecidas, outras rainhas, outras líderes que foram apagadas, mas que merecem ser lembradas. Wu Zetian governou em um mundo onde o poder era uma construção rígida e profundamente masculina. O sistema imperial chinês não apenas favorecia homens no trono, como também exigia que eles fossem vistos como escolhidos pelo céu, carregando o mandato celestial, a legitimidade divina do governante. Ela sabia disso melhor do que ninguém. Por isso, desde os primeiros passos no harém até o momento em que se proclamou imperatriz, ela agiu com precisão. Cada movimento foi pensado, cada palavra pesada, cada aliança costurada com cuidado. Quando retornou ao palácio após anos como freira budista, ela já não era mais apenas uma mulher bonita, era uma estrategista política, uma mestre da influência e, acima de tudo, uma sobrevivente. Ela logo percebeu que Gaozong era frágil. Ele sofria de crises frequentes de saúde que o deixavam incapacitado por dias ou até semanas. Nesses momentos, o país precisava de alguém para tomar decisões urgentes. Alguém com conhecimento, calma e autoridade. E esse alguém era ela. Com o tempo, sua influência cresceu. Ela assinava editos reais, decidia sobre impostos, nomeava ministros, despachava generais. E cada vez mais, os escribas e oficiais do reino começaram a reconhecer sua voz como a verdadeira força por trás do trono. Ela governava à sombra, mas sua sombra cobria todo o palácio. Ao longo dos anos, seu papel tornou-se mais visível. Primeiro como conselheira oculta, depois como corregente. Finalmente, quando o imperador faleceu, ela assumiu o controle completo do império. E em 690 d.C., declarou o fim da dinastia Tang.Si, o início de sua própria dinastia, Zhou. Foi nesse momento que ela tomou o título de imperatriz, oficializando o que muitos já sabiam há muito tempo. Ela havia se tornado o centro do poder. Ela mudou o nome do país, alterou rituais, reorganizou a corte e fez algo que poucos ousariam fazer. Fundou uma nova dinastia, como mulher. Nenhum outro registro na história chinesa mencionava uma mulher como fundadora de uma dinastia, nem mesmo como regente. Muitas mulheres tiveram influência nas cortes imperiais, mas nenhuma subiu tão alto quanto ela. Ela não apenas ocupou o trono, ela criou um novo trono. Isso por si só é um feito extraordinário. Seu governo durou cerca de 15 anos, um período marcado por reformas, estabilidade e uma visão única do poder. Ela promoveu talentos baseados em mérito, não em linhagem.
Isso significou abrir portas para pessoas que antes eram ignoradas pela elite tradicional. Escritores, soldados, estudiosos vindos de famílias simples tiveram chance sob seu reinado. E isso gerou tanto apoio quanto descontentamento. Muitos nobres viam sua ascensão como uma ameaça. Afinal, o sistema confucionista pregava que as mulheres deviam ser modestas, obedientes e invisíveis. E ali estava ela, ditando leis, reformando exames e mantendo o equilíbrio entre exército e burocracia. Sua relação com o budismo também foi estratégica. Ela buscou legitimar seu poder através de profecias antigas que falavam de uma rainha iluminada, uma figura feminina que surgiria para restaurar a ordem espiritual e temporal. Essas profecias foram usadas com habilidade. Ela as citava em discursos, as fazia circular entre os mosteiros, e os monges, agora protegidos por ela, espalhavam essas ideias por toda a China, e assim, aos poucos, ela construiu sua imagem como uma governante diferente das anteriores. Não, apenas uma mulher no trono, uma mulher com uma missão divina. Seus anos no poder foram marcados por uma administração eficiente. Ela manteve o sistema de exames imperial forte, incentivou denúncias contra a corrupção e promoveu uma justiça mais igualitária. Criou abrigos para órfãos, ofereceu proteção às prostitutas e tentou reduzir a desigualdade entre classes sociais. Ela não era cruel, ela era inteligente e soube usar o medo a seu favor. Alguns historiadores posteriores a retrataram como uma governante sanguinária que eliminava seus inimigos sem piedade. Mas esses relatos vieram décadas depois, escritos por homens que queriam reafirmar a narrativa tradicional de que uma mulher no trono era um erro histórico, um desvio perigoso. Na realidade, seu governo foi estável. O país prosperou. As fronteiras foram defendidas. O comércio floresceu e a educação continuou sendo prioridade nacional. Ela governou com firmeza, mas também com visão de futuro. Mesmo assim, após sua morte, o legado dela foi apagado. Seu filho, que voltou ao trono, refez o nome da dinastia. Tudo o que ela construíra começou a ser reescrito. Os novos historiadores a chamaram de manipuladora, de sensual, de cruel, como se precisassem destruir sua imagem para limpar a memória do que ela representava. Porque o problema não era o que ela fez, era o que ela simbolizava. Uma mulher no topo, uma mulher com poder absoluto, uma mulher que governou tão bem quanto qualquer homem. E isso sim, é o que assustava. Então, ao escreverem sobre ela, distorceram sua história, deixaram suas ações em segundo plano e colocaram seu gênero no primeiro. Assim, Wu Zetian se tornou sinônimo de ambiciosa, de oportunista, de sedutora, em vez de líder. Mas hoje, podemos ver seu legado com outros olhos. Podemos entender que ela não apenas governou, ela mudou o país, abriu portas, fortaleceu instituições. Mostrou que uma mulher podia comandar um império inteiro. E mesmo que tenham tentado apagá-la, a história ainda guarda suas marcas. Respire fundo, deixe o som da chuva te embalar e vamos continuar nossa jornada para encontrar outra mulher, incrivelmente poderosa, que também enfrentou o mundo sozinha e também foi silenciada. Enquanto o Egito desaparecia nas sombras da história antiga e a China florescia sob novos governantes, no outro lado do mundo, na África Central, uma mulher emergia não apenas como líder, mas como uma força de resistência contra o colonialismo. Seu nome, Nzinga Mbandi, hoje mais conhecida como Nzinga de Angola, ou simplesmente Rainha Nzinga. Ela viveu há mais de 400 anos, no século XVI, em um território que hoje faz parte de Angola. Foi uma negociadora habilidosa, uma estrategista brilhante, uma comandante de guerra e uma soberana que enfrentou o domínio europeu com inteligência, diplomacia e espada. Nzinga não apenas liderou seu povo contra os portugueses. Ela criou um reino alternativo, abriu suas fronteiras aos escravizados fugidos e manteve seu exército forte por décadas. Lutou contra o colonialismo num tempo em que os europeus começavam a estender sua influência pelo mundo. Num tempo em que o comércio de pessoas era uma realidade brutal, e mesmo assim ela resistiu. Mas por que ninguém fala dela? Antes de continuarmos essa jornada, respire fundo, feche os olhos se quiser, e vamos voltar no tempo.
No século XVI, o continente africano era cheio de reinos poderosos, culturas ricas e sociedades complexas. O reino de Ndongo era um deles, localizado na região central do que hoje é Angola. Governado por uma elite guerreira, Ndongo mantinha relações comerciais com outras nações africanas e também com os europeus que chegavam à costa. E entre eles estava Nzinga. Ela nasceu em uma família real, cercada por tradições antigas e por rituais de poder transmitidos por gerações. Cresceu observando os movimentos da corte, aprendendo sobre diplomacia, guerra e alianças. Desde jovem mostrou-se destemida, perspicaz e capaz de entender as nuances das relações entre povos. Quando seu irmão, o rei de Ndongo, começou a perder terreno diante dos avanços dos colonizadores portugueses, Nzinga assumiu o papel de negociadora. Foi então que ela teve seu primeiro grande momento de coragem. Num encontro histórico com o representante português, foi recebida num salão, onde todos os convidados europeus sentaram em cadeiras altas e confortáveis. Enquanto a ela e sua comitiva foram oferecidas almofadas no chão, ela recusou-se a aceitar a posição inferior e fez algo inesperado. Chamou um de seus servos, que se curvou, para que ela usasse suas costas como assento. Um gesto simbólico de igualdade, de dignidade, de resistência silenciosa. Esse momento ficou gravado na memória histórica como um dos primeiros sinais de que Nzinga não era uma líder comum. Ela não aceitaria submissão, não abaixaria a cabeça, não deixaria seu povo ser dominado sem lutar. Ela sabia que os portugueses vinham com promessas falsas, vinham com armas pesadas, vinham com religião e ameaça, vinham com intenção de controle. Ela decidiu enfrentá-los, mas Nzinga não lutava apenas contra os colonizadores. Também enfrentava divisões internas, desconfiança entre tribos, a falta de recursos e a pressão de um sistema patriarcal que via mulheres no poder como exceções, não como norma. Mesmo assim, ela subiu ao trono, primeiro como regente, depois como rainha titular e, finalmente, como líder de uma nova nação. Matamba, o reino de Matamba, tornou-se um refúgio para aqueles que fugiam da escravidão. Homens, mulheres, crianças, queimadas pelas guerras e pelos comércios brutais, encontraram abrigo em seu reino. E lá Nzinga construiu uma rede de defesa e resistência que durou décadas. Fortificou cidades, treinou soldados, criou alianças com outros povos e até usou táticas de guerrilha para surpreender os exércitos portugueses. Ela não apenas resistiu, ela sobreviveu. Mas, mesmo com tudo isso, seu nome permanece esquecido fora da África. Na Europa, quase desconhecido. No Brasil, mal citada. Por quê? Bem, vamos continuar nossa jornada. Para entender Nzinga de verdade, precisamos mergulhar na África da época. Um continente cheio de reinos e culturas diferentes. Um continente que não era selvagem, como muitos registros europeus sugeriram. Era organizado. Tinha leis, tinha comércio, tinha arte, religião, ciência e política. E Ndongo era parte desse mundo africano complexo. Era um reino com tradições antigas, com rituais sagrados e com uma sociedade dividida em castas e funções claras. E nesse cenário, Nzinga cresceu. Desde criança, foi treinada em diplomacia e estratégia. Assistiu às conversas entre chefes de clãs, sacerdotes e guerreiros. Aprendeu a língua dos portugueses que já tinham chegado à costa. Estudou os mapas, os caminhos, os pontos fracos e fortes dos invasores. Quando seu irmão, o rei, começou a perder terreno, ela entrou em cena, não como uma voz discreta, como uma líder que falava alto. Sua primeira audiência com os portugueses foi marcada por essa determinação. Ela não aceitaria tratamento inferior e não temeria a presença europeia. Eles vieram com bandeiras brancas, com promessas de paz. Mas Nzinga conhecia bem o jogo, sabia que a paz vinha com preço, e esse preço era frequentemente pago com liberdade. Então, ela resistiu, negociou, mas não se rendeu. E quando viu que a diplomacia não seria suficiente, preparou-se para a guerra. Ela estudou as táticas militares europeias, aprendeu como os portugueses atacavam, como montavam acampamentos, como se posicionavam em campo, e depois começou a ensinar seu povo a resistir.
ela não só fortaleceu Ndongo, como criou um novo reino, Matamba, onde abrigava fugitivos da escravidão, onde os escravizados encontravam liberdade, onde homens e mulheres lutavam juntos contra o inimigo comum. Ela formou um exército de homens e mulheres treinados, algo incomum na época. Suas tropas femininas eram tão temidas quanto os melhores soldados do continente e, durante décadas, manteve o combate contra os portugueses, usando estratégias de ataque rápido, montanhas como barreira natural, florestas, como esconderijo perfeito. E mesmo idosa, continuava presente nos campos de batalha, montada em seu cavalo, com armas em mãos, mostrando que o tempo não havia apagado sua força, mas porque seu nome quase sumiu da história, porque a resistência de Nzinga representava algo perigoso. Para quem escrevia a narrativa oficial, ela não apenas desafiou o colonialismo europeu, também questionou a ideia de que as mulheres africanas não podiam governar com autoridade. E isso sim, assustava. Os registros europeus da época tentaram apagá-la. Chamaram-na de cruel, de manipuladora, de figura obscura, e ignoraram sua importância real. Mas dentro da África, ela nunca foi esquecida. Sua imagem ainda ecoa entre os povos que viveram sob sua proteção. Seu legado permaneceu vivo nos contos orais, nas canções dos griots, nas histórias passadas de mãe para filha, e hoje podemos recuperar essa história, entendê-la, honrá-la. Respire fundo, deixe o som da chuva te embalar e vamos continuar nossa jornada para ver como outra mulher extraordinária conseguiu manter um reino inteiro de pé, mesmo diante da ameaça colonial. Nzinga viveu num mundo que os europeus tentavam reescrever à sua imagem e semelhança. No século XVI, a costa ocidental da África era um ponto estratégico nas rotas comerciais do Atlântico. Os portugueses já haviam chegado às terras de Manzit e Ndongo, trazendo consigo promessas de alianças e armas pesadas de verdadeiras intenções. Ela sabia disso. Sabia que não podia confiar inteiramente neles. E sabia que seu povo precisava de mais do que diplomacia. Precisava de resistência. Real. De uma estratégia que garantisse liberdade, mesmo diante do avanço colonial. Seu reinado foi marcado por isso. Por um jogo constante entre negociação e guerra, entre política e combate, entre o uso das palavras e o uso das lanças. Quando seu irmão, o rei Mbandi, governava Ndongo, ele mantinha relações com os portugueses. Aceitou até mesmo o batismo cristão como forma de estabelecer tratados, mas logo percebeu que a amizade oferecida pelos europeus vinha com garras escondidas. O comércio de escravizados crescia. Ndongo via seus próprios cidadãos serem levados pelas costas marítimas, embarcados em navios que desapareciam no horizonte. E Mbandi, frustrado, decidiu romper com os portugueses. Foi então que os ataques começaram. Portugueses e seus aliados locais invadiram Ndongo. A guerra se espalhou como fogo na savana seca. E Mbandi viu-se cercado por inimigos, de fora e de dentro. Foi nesse momento de crise que Nzinga assumiu o papel de negociadora. Ela buscou acordos, tentou parar a guerra, fez tudo o que pôde para manter seu povo unido. Mas sabia que no fim só haveria uma solução: luta direta. E quando seu irmão morreu, ela subiu ao trono, com coragem, com determinação e com uma visão clara do futuro que queria para seu povo. O reino que herdou estava fragilizado. As fronteiras eram pressionadas por todos os lados. O exército lutava contra forças melhor armadas, e as promessas dos europeus se mostravam vazias, quebradas antes mesmo de serem ditas. Mas Nzinga não recuou. Ela construiu um novo reino, Matamba, um refúgio para quem fugia da escravidão. Uma terra onde homens e mulheres lutavam lado a lado, onde os escravizados encontravam liberdade e onde os soldados tinham uma líder que andava entre eles, que falava com eles, que comandava com eles, que marchava com espada na mão. Matamba tornou-se um símbolo de resistência, um exemplo de como era possível viver longe da sombra colonial. Ali, Nzinga criou uma sociedade diferente, fortificou cidades, treinou guerreiros e manteve o comércio vivo, mas sob suas próprias condições. Ela aprendeu com os colonizadores, estudou suas táticas, copiou suas formas de guerra e depois virou o jogo. Usou montanhas como barreiras naturais, conhecia cada rio,
cada floresta, cada caminho oculto entre as colinas. Sua guerrilha era tão eficiente quanto qualquer exército europeu. E mesmo idosa, continuava presente nos campos de batalha. Montada em seu cavalo, com armas em mãos, ela liderava pessoalmente os ataques. Era uma figura temida, respeitada, admirada por muitos, odiada por poucos. Mas hoje, quase ninguém fala dela. Por quê? Porque sua história representa algo incômodo, algo que os registros históricos preferiram apagar. Ela não apenas resistiu ao colonialismo, ela o enfrentou. E por décadas conseguiu impedir que ele avançasse. Ela não aceitou submissão, não assinou tratados falsos, não deixou seu povo ser vendido sem lutar. E isso a colocou no caminho do apagamento histórico. Os textos europeus da época a retrataram como cruel, manipuladora, até violenta. Mas esses mesmos textos ignoraram o contexto, ignoraram o que ela enfrentava, ignoraram a brutalidade do comércio de pessoas, a destruição de culturas, o peso das armas estrangeiras sobre povos africanos. Ela não era cruel, ela era realista. Sabia que, para sobreviver, teria que usar todas as ferramentas à disposição: negociação, espionagem, guerra e usou todas elas com maestria. Nzinga também soube adaptar sua cultura às novas realidades. Ensinou seu povo a usar armas de fogo capturadas. Incorporou táticas militares portuguesas em suas próprias estratégias. Criou uma rede de alianças com outros povos da região, unindo tribos rivais contra um inimigo comum. Sua liderança era única, era completa, era inspiradora. Ela não apenas comandava exércitos, também cuidava dos feridos, protegia os órfãos, abria suas terras aos que fugiam da morte certa. Dizia sim à vida, ao futuro. Mesmo com todo esse legado, seu nome é pouco lembrado fora da África. Na Europa, quase desconhecida. No Brasil, mal citada. Como se sua força tivesse sido apagada por aqueles que escreveram a história com outras intenções. Por quê? Porque ela representou uma resistência que o colonialismo preferiu silenciar. Porque sua força desafiava o domínio europeu e a narrativa dominante da época. Porque seu sucesso incomodava. Porque se uma mulher conseguia deter o avanço imperial por tanto tempo, então talvez o controle não fosse tão absoluto quanto os colonizadores queriam fazer parecer. E se o controle não era absoluto, então a história contada por eles também não era. Hoje, historiadores estão recuperando sua voz, reexaminando suas ações, recontando sua história sem preconceito e descobrindo que ela foi muito mais do que uma simples líder tribal. Foi uma soberana que manteve seu povo livre por décadas. Respire fundo. Deixe o som da chuva te embalar. Vamos continuar nossa jornada para encontrar outra mulher poderosa que também governou e também foi esquecida. No século VI da nossa era, em um dos momentos mais conturbados da história do Império Romano do Oriente, uma mulher emergiu das ruas para o trono imperial. Ela não nasceu entre os muros dourados do palácio, nem teve a chance de aprender política nos salões dos sábios conselheiros. Sua origem era humilde, seu caminho até o poder, improvável. Seu nome? Teodora. Ela viveu no coração de Bizâncio, num tempo em que o império balançava sob ataques internos e externos. O leste enfrentava constantes ameaças persas. No ocidente, os bárbaros pressionavam as fronteiras. Dentro das cidades, revoltas populares explodiam como raios em tempestade. E na capital Constantinopla, o caos parecia pronto para engolir tudo. Foi nesse mundo instável que ela subiu, não como simples esposa de um imperador, mas como sua verdadeira voz, como sua sombra protetora, como sua força mais influente. Antes de continuar, se você está curtindo essa jornada pelas histórias esquecidas, se sentiu aquela curiosidade familiar, aquele desejo antigo de entender o passado sem preconceitos, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo. Se ainda não é inscrito no canal, aperta o botão de inscrição e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum vídeo novo como esse. E agora respire fundo, feche os olhos se quiser e vamos voltar no tempo. No começo do século VI, Bizâncio era uma herdeira direta do Império Romano, mas já não era mais Roma. Era Constantinopla, a nova Roma, cercada por muralhas imensas com ruas cheias de vozes de comerciantes, soldados, sacerdotes e mendigos. Um centro cultural, político e religioso
que ligava o leste ao ocidente. Um império cristão, mas com raízes pagãs. Um legado antigo, mas em constante mudança. E dentro desse universo complexo, Theodora cresceu longe dos holofotes, filha de um treinador de ursos de circo, uma profissão mal vista pela elite da época. Ela aprendeu cedo que o mundo não tratava todos igualmente, que a vida dependia de oportunidades e que as mulheres tinham poucas delas. Desde jovem, viu o que era viver sem proteção. Aprendeu a arte da sobrevivência, da adaptação do jogo de aparências. Trabalhou como atriz, uma profissão considerada imoral, um título que a colocava à margem da sociedade respeitável, mas mesmo ali, ela soube usar sua inteligência. Seus discursos eram afiados, seus gestos precisos e seus olhos viam além do palco. Foi assim que chamou a atenção de Justiniano, ele futuro imperador. Ela, uma mulher cuja posição social não permitia sequer sonhar com o trono. Mas os dois se encontraram, e ele viu nela algo mais do que beleza. Viu esperteza, viu coragem, viu alguém que sabia ouvir e decidir. Quando Justiniano assumiu o trono, ele trouxe Theodora consigo, não como simples companheira, mas como parceira de governo. Ela ajudou a redigir leis que protegiam mulheres e crianças, criou abrigos para prostitutas abandonadas, defendeu direitos matrimoniais e educacionais, e em um dos momentos mais críticos da história bizantina, foi ela quem salvou o império. Em 532 d.C., durante a revolta de Nica, milhares de cidadãos se reuniram no hipódromo de Constantinopla, gritando por mudança. As ruas foram tomadas pelo fogo, o palácio cercado. Os generais aconselhavam Justiniano a fugir. O império estava à beira do colapso. Mas Theodora não fugiu, não hesitou. Disse apenas uma frase que ecoa até hoje: prefiro ser imperatriz morta do que viver como refugiada. E isso foi o bastante. Justiniano decidiu resistir e, com sua ajuda, sufocou a revolta. Mandou executar os líderes rebeldes e reconstruiu a ordem. Ela não era apenas uma voz atrás do trono, era o trono. Mas depois, seu nome também quase sumiu da história. Tentaram apagá-la. Chamaram-na de ambiciosa, sensual, manipuladora. Por quê? Bem, vamos continuar nossa jornada. Para entender Theodora, precisamos mergulhar em Bizâncio. Um império dividido entre o sagrado e o mundano, entre o controle centralizado e as lutas internas. Uma cidade cercada por muralhas imensas, onde o mar e o continente se encontravam. Constantinopla era o coração pulsante do mundo ocidental. Um ponto de encontro entre culturas, religiões e povos. Lá o poder fluía entre o palácio, o senado, a igreja e o povo. E no meio disso tudo, ela surgiu, filha de um treinador de animais de circo e mãe, provavelmente dançarina. Ela conhecia a rua, sabia como sobreviver quando nada era garantido. Sabia como conquistar espaço, mesmo quando ele não era oferecido. Sua vida antes de Justiniano foi marcada por contrastes, pobreza e astúcia, desafios e vitórias, riscos e paixões passageiras. Ela viajou por cidades do Egito e Síria, buscando trabalho e conhecimento. Foi lá que entrou em contato com ideias religiosas novas e com práticas políticas que moldariam sua visão de mundo. Quando voltou a Bizâncio, tudo mudou. Ela não só chamou a atenção de Justiniano, mas o convenceu de que merecia estar ao seu lado. Não apenas como esposa, mas como co-governante. Naquela época, o casamento entre eles era proibido por lei. Ela era plebeia, e ele herdeiro do trono. Mas Justiniano não só mudou a lei, como fez dela sua companheira oficial imperatriz, e desde então, ela governou tanto quanto ele. Seu papel foi muito além do simbólico. Enquanto Justiniano cuidava do exército e da reconquista do Ocidente, ela administrava o império, mantinha a ordem, protegia os fracos e mudava as regras do jogo. Ela escreveu leis que davam às mulheres o direito de escolher seu destino, protegeu órfãos, deu abrigo às mães solteiras e garantiu que as prostitutas tivessem um lugar seguro para recomeçar. Isso era algo inédito. Numa época em que o papel das mulheres era limitado, ela criou espaços de proteção e de mudança. Ela não apenas falava com os pobres, ela os entendia, porque fora uma deles. Mas como tantas outras, seu nome foi distorcido. Os textos contemporâneos a retrataram como ambiciosa, sensual,
manipuladora. Um homem escreveu sobre ela com detalhes cruéis. Procópio de Cesareia, um historiador que dedicou um livro inteiro a denegrir sua imagem. Chamou-a de cruel, de manipuladora, de mulher de muitos homens, de rainha do escândalo. Mas seria isso realmente verdade? Ou apenas a tentativa de apagar o que ela representava? Hoje, muitos historiadores veem Procópios com outros olhos. Entendem que ele escrevia com viés, que tinha motivos pessoais para criticá-la, que sua visão era parte de uma elite que não aceitava a ascensão de uma mulher tão diferente. E quando olhamos além de suas palavras, vemos outra Teodora, uma mulher que mudou o direito romano, que influenciou o mundo ocidental por séculos, que governou com firmeza e deixou marcas profundas. Respire fundo, deixe o som da chuva te embalar e vamos continuar nossa jornada. Para entender como uma ex-atriz conseguiu salvar um império inteiro. Teodora não era o tipo de mulher que os historiadores da época esperavam ver no trono imperial. Nascida nas ruas de Bizâncio, filha de um treinador de animais de circo, ela cresceu longe dos muros do poder. Sua vida inicial foi marcada pela precariedade, pela luta diária e pela exposição precoce às duras realidades da sociedade bizantina. Ela não teve proteção política, nem privilégios familiares, mas teve algo ainda mais raro: inteligência afiada, coragem inabalável e uma visão única do mundo. Sua mãe provavelmente trabalhava como dançarina ou atriz, uma profissão mal vista pelos olhos da elite. Seu pai morreu cedo, deixando a família em situação ainda mais vulnerável. E foi nesse ambiente que Teodora aprendeu a sobreviver com astúcia e determinação. Desde jovem, viu como o sistema tratava as mulheres sem posição social. Viu como as prostitutas eram abandonadas à própria sorte, como as viúvas eram exploradas, como as crianças pobres desapareciam entre os becos escuros de Constantinopla. Essa vivência moldou sua visão do mundo e seu desejo futuro de mudá-lo. Quando saiu de Bizâncio, viajou pelo Egito e pela Síria, buscando trabalho e conhecimento. Foi lá que entrou em contato com ideias religiosas novas, com práticas políticas diferentes. Alguns dizem que se converteu ao monofisismo, uma corrente cristã perseguida na capital imperial. Outros sugerem que essa aproximação era estratégica, parte de um plano maior para conquistar influência. Ao retornar, sua vida tomou outro rumo. Conheceu Justiniano, um homem ambicioso e perspicaz que já começava a se destacar na corte imperial. Ele não apenas reparou nela por sua beleza, mas por sua mente, por sua forma de falar, por sua compreensão das pessoas e das leis do poder. E, quando ele subiu ao trono, não hesitou. Casou-se com ela, mesmo que isso exigisse mudanças na lei. Naquela época, o casamento entre uma plebeia e um herdeiro do trono era proibido. Justiniano mudou a lei, porque sabia que queria mais do que uma esposa, queria uma parceira de governo, e Teodora não decepcionou. Logo após tornar-se imperatriz, ela começou a influenciar decisões políticas e sociais. Não ficava nos bastidores como muitas esposas reais faziam. Ela falava alto, agia direto e usava sua voz para proteger aqueles que o sistema esquecia. Ela escreveu leis que davam às mulheres o direito de escolher seu destino. Leis que protegiam órfãos e que davam abrigo às mães solteiras. Criou instituições para prostitutas que queriam recomeçar. Isso era algo inédito. Num tempo em que as mulheres dependiam dos homens para existir legalmente, ela estava mudando as regras do jogo. Ela não apenas governava, estava reconstruindo a sociedade. Seu papel durante a revolta de Nica é um dos momentos mais emblemáticos de sua vida, quando milhares de cidadãos se revoltaram contra o império, incendiando partes de Constantinopla e ameaçando derrubar o trono. Os generais aconselharam Justiniano a fugir, que abandonasse a cidade, que salvasse sua vida, que recuasse diante da multidão furiosa. Mas Teodora não recuou. Diante do caos, ela falou com firmeza. Disse apenas uma frase, mas que ecoa até hoje: "Prefiro ser imperatriz morta do que viver como refugiada." Foi o bastante. Justiniano decidiu resistir, e juntos eles sufocaram a revolta. Com estratégia, com força, com decisão. E mesmo depois disso, ela continuou influenciando o império. Muitas das reformas administrativas e jurídicas atribuídas a Justiniano tiveram suas mãos por trás.
Suas opiniões moldaram leis, seus conselhos guiaram decisões, seus aliados ocuparam cargos importantes, e seu olhar esteve sempre voltado para os mais fracos, aqueles que precisavam de proteção. Ela também promoveu o monofisismo, apesar de ser uma corrente considerada herege pela Igreja Ortodoxa dominante. Mesmo assim, defendeu seus seguidores, protegeu os sacerdotes que pregavam essas ideias e garantiu que fossem abrigados dentro do império. Isso irritou muitos, principalmente os historiadores da época. Um desses homens, chamado Procópio de Cesareia, escreveu um livro inteiro só para denegrir sua imagem. Chamou-a de cruel, sensual, manipuladora. Descreveu sua vida passada com detalhes quase obscenos. Dizia que ela havia sido prostituta, que dormira com dezenas de homens, que sua ascensão era um erro histórico. Mas hoje, muitos historiadores veem Procópio com outros olhos. Entendem que ele tinha preconceitos pessoais contra ela, que escrevia para a elite da corte, que seu objetivo era diminuir o papel dela, para aumentar a importância dos homens. A verdade é que Teodora governou tanto quanto Justiniano, talvez até mais, pelo menos no coração do povo. Ela não apenas mudou leis, mudou a forma como as mulheres eram vistas. Deu a elas um lugar no império, uma chance de ter voz, e um exemplo de que o poder podia vir de qualquer lugar, até mesmo das ruas. Mas mesmo assim, depois de sua morte, seu nome foi distorcido, sua história reescrita, sua imagem rebaixada. Por quê? Porque ela representou algo que assustava, uma mulher forte, uma líder que vinha do nada, uma rainha que falava com autoridade, e quando uma verdade é tão ousada assim, alguém sempre tenta apagá-la. Respire fundo, deixe o som da chuva te embalar. Vamos continuar nossa jornada, para entender por que tantas mulheres poderosas foram silenciadas, esquecidas ou simplesmente ignoradas. Para compreender por que figuras tão poderosas como Sobekneferu, Uzetian, Nzinga e Teodora foram apagadas da história ou simplesmente ignoradas, precisamos entender como a memória histórica é construída e como ela pode ser manipulada ao longo do tempo. A história, como costuma ser contada, não é apenas um registro neutro dos fatos. É uma construção humana, feita por pessoas com suas próprias crenças, preconceitos e intenções. E durante séculos, essas vozes que escreveram sobre o passado foram quase sempre as mesmas. Homens, muitas vezes pertencentes às elites dominantes, aos grupos religiosos influentes ou aos vencedores das grandes guerras e sucessões. E então, quando essas mulheres subiram ao poder, enfrentaram não só os desafios de governar, mas também algo mais profundo, uma estrutura social e histórica que já as via como exceções. Em vez de parte legítima da narrativa política, Sobekneferu assumiu o trono num Egito onde o faraó era mais do que um líder. Era um canal entre os homens e os deuses, um guardião da ordem cósmica chamada Ma'at. E essa figura divina, por definição, era masculina. A ideia de que uma mulher pudesse ocupar esse papel parecia contradizer a própria lógica do universo egípcio. Por isso, quando o reinado dela terminou e o país entrou em um novo período de instabilidade, seu nome foi convenientemente omitido. Reescritores posteriores viram nela um desvio da norma e não uma verdadeira faraó. Sua pirâmide inacabada, seus monumentos reutilizados, suas inscrições apagadas, tudo isso contribuiu para seu silenciamento. Wu Zetian subiu ao topo do Império Chinês, partindo do nada. Filha de comerciantes, ela chegou ao trono imperial depois de anos dentro do harém, aprendendo política, estratégia e manipulação. Quando teve a chance real de governar, usou-a com habilidade, expandindo o sistema de exames imperiais, protegendo minorias religiosas e equilibrando forças políticas delicadas. Mas sua origem humilde e seu gênero eram dois fatores que a tornavam problemática para a elite confucionista. Essa corrente pregava uma hierarquia rígida, onde cada posição na sociedade era ditada pelo nascimento e pelo sexo. Uma mulher no topo ameaçava esse sistema inteiro. Assim, quando ela morreu, os historiadores que vieram depois começaram a reescrevê-la. Reduziram sua imagem a uma rainha manipuladora, sensível demais, cruel demais, ambiciosa demais. Esqueceram seus méritos administrativos, suas reformas e sua visão de futuro. Alguns até tentaram apagar sua dinastia inteira.
Nzinga de Ndongo foi ainda mais radical. Ela não apenas governou um reino africano em tempos de guerra constante, mas resistiu ao colonialismo português por décadas. Lutou contra o comércio de escravizados com espada na mão e diplomacia nas palavras. Fundou Matamba como um refúgio para quem fugia da opressão. Seus gestos simbólicos, como recusar-se a se sentar no chão diante dos colonizadores, foram atos de dignidade e força rara. Mas os registros europeus da época preferiram minimizar seu papel. Chamaram-na de guerreira violenta, rainha distante, líder de um povo selvagem. Seu nome foi omitido de muitos textos oficiais, exceto para servir como exemplo de resistência, que eventualmente seria vencida. E Teodora veio das ruas de Bizâncio. Trabalhou como atriz, viveu como plebeia, e mesmo assim tornou-se uma das vozes mais influentes do império mais importante daquela época. Foi ela quem salvou o trono durante a revolta de Nica. Foi ela quem mudou leis, criou abrigos, protegeu prostitutas e mães solteiras. Foi ela quem transformou o direito romano com suas reformas. Mas Procópio, o principal historiador bizantino de sua época, escreveu sobre ela com ódio raro. Chamou-a de cruel, sensual e perigosa. E embora ele tenha sido contemporâneo a ela, seu texto claramente buscava diminuir sua importância, como se o fato de uma mulher ter tamanha influência fosse algo que precisava ser combatido na lembrança pública. E assim, cada uma dessas mulheres deixou marcas. Deixou obras, reformas, vitórias, deixou templos, tratados, leis. Deixou um legado tangível, mas apesar disso, foram esquecidas. Por quê? A resposta está na forma como a história foi escrita e transmitida ao longo dos séculos. Primeiro, porque a história foi escrita por homens. Homens que muitas vezes tinham interesses políticos, religiosos ou culturais em manter certas narrativas. E uma dessas narrativas dizia que o poder real era coisa de homens, que liderança e autoridade vinham de Deus e Deus escolhia homens para governar. Então, uma mulher no trono era uma anomalia. Segundo, porque a ideia de uma mulher no poder contradizia visões profundamente arraigadas sobre gênero. Muitas culturas antigas viam a mulher como símbolo de fertilidade, maternidade, virtude doméstica, não como símbolo de autoridade, de decisão, de Estado. Uma mulher forte era vista muitas vezes como uma ameaça à ordem natural, como alguém que havia ultrapassado limites sagrados. E quando isso acontecia, o apagamento era a resposta mais prática. Terceiro, porque quando os regimes mudavam, os novos governantes tinham interesse em apagar os legados de seus predecessores, especialmente se eles vieram de uma mulher, seja por vingança pessoal, seja por necessidade de legitimar uma nova era. Apagar o que veio antes era uma forma de garantir que o novo ficasse imune à sombra do passado. Nos casos de Wu Zetian e Justiniano, por exemplo, quando o filho de ambos voltou ao trono, ele não queria ser lembrado como herdeiro de uma mulher tão controversa. Então, os registros reais da época foram refeitos. Suas reformas foram associadas ao marido. Seu nome foi rebaixado. E sua imagem reescrita quarto. E talvez mais importante, o acesso à educação e à memória histórica foi, por muito tempo, limitado. Livros eram caros, bibliotecas raras. E quando o conhecimento circula apenas entre poucos, esses poucos decidem o que é lembrado e o que deve ser esquecido. E quem são esses poucos? Homens, muitos deles treinados em instituições religiosas, muitos com visões patriarcais sobre o mundo. E quando você tem um grupo pequeno controlando a memória coletiva, o resultado é previsível. As mulheres vão sumindo das páginas. Suas conquistas são atribuídas a homens. Sua força é descartada como exceção. Seu papel é reescrito como secundário, até que, com o tempo, elas desaparecem. Hoje podemos recuperar essas vozes. Historiadores modernos estão revendo seus papéis. Arqueólogos redescobrem suas obras. Escavações revelam novas inscrições. Estudos revisam documentos antigos. Mas ainda há muito trabalho a fazer. Ainda há muitas figuras femininas escondidas no silêncio dos registros, ignoradas por quem decidiu que o poder deveria continuar sendo uma questão de gênero. Mesmo assim, elas existiram. E agora, você sabe disso, e pode sentir que a história delas merece ser lembrada.
não como exceções, mas como parte da realidade humana. Respire fundo, feche os olhos, deixe a chuva ao fundo te embalar e vamos continuar nossa jornada para entender como o mundo decidiu apagar suas rainhas e por que precisamos trazê-las de volta. As mulheres que conhecemos até agora não são exceções isoladas da história. São parte de um padrão antigo, quase invisível, mas real. Sobekneferu governou o Egito há mais de 3.000 anos. Foi a primeira mulher reconhecida como faraó titular. Wu Zetian subiu do harém à posição de imperatriz da China, numa trajetória tão improvável quanto impactante. Nzinga resistiu aos colonizadores portugueses com diplomacia, espada e uma visão estratégica que durou décadas. Teodora emergiu das ruas de Bizâncio, tornando-se a voz por trás do trono imperial, moldando leis, protegendo os fracos e mudando o destino de um império inteiro. Cada uma delas deixou marcas profundas no mundo em que viveu. Mas hoje, seus nomes são sussurrados, quando deveriam ser ouvidos com clareza. Por quê? Porque a história nem sempre é escrita pelos melhores historiadores. É escrita pelos vencedores. E muitas vezes, os vencedores eram homens. O problema não está apenas na forma como elas foram esquecidas. Está na forma como elas nunca chegaram a ser contadas. Imagine um mundo onde meninas crescem aprendendo sobre Sobekneferu tanto quanto sobre Tutankhamon. Um mundo onde Wu Zetian é citada com orgulho nas escolas chinesas, onde Nzinga é lembrada como uma heroína nacional e Teodora é ensinada nos livros de direito romano como uma das grandes reformadoras da lei ocidental. Esse mundo ainda não existe, porque a memória coletiva decidiu que algumas histórias mereciam mais destaque do que outras, e as que desafiavam o sistema foram apagadas, ou reescritas, ou simplesmente ignoradas. A verdadeira razão pela qual essas mulheres sumiram da história tem menos a ver com suas ações e muito mais com as intenções de quem escreveu sobre elas. A história foi construída por séculos por homens, e eles decidiram quem era digno de ser lembrado. Quando uma mulher assumia o poder, ela era tratada como anomalia, não como continuidade, não como conquista, não como evolução natural da sociedade. Foi isso que aconteceu com Sobekneferu. Ela governou, manteve a ordem, revitalizou canais, protegeu o povo, e mesmo assim, seu nome simplesmente desapareceu. Foi isso que aconteceu com Wu Zetian. Ela trouxe estabilidade, modernizou o sistema imperial, protegeu minorias religiosas, e ainda assim sua imagem foi distorcida. Foi isso que aconteceu com Nzinga. Ela liderou seu povo contra o colonialismo, fundou Matamba como refúgio para escravizados fugidos. E mesmo assim, seu legado permanece pouco conhecido fora da África. E foi isso também com Teodora. Ela mudou leis, criou abrigos para prostitutas, defendeu direitos femininos. E mesmo assim, seu nome foi rebaixado. Elas não foram apagadas porque falharam. Foram apagadas porque tiveram sucesso. Sucesso demais para o conforto dos que vieram depois. E isso cria uma pergunta mais profunda. Uma pergunta que vai além dessas 4 mulheres. Quantas outras rainhas, estrategistas, líderes foram silenciadas? Quantas vozes de poder sumiram sem deixar rastros claros? Quantos outros nomes desapareceram entre as linhas da história oficial? A resposta é difícil de mensurar, porque o que foi apagado pode nunca ser recuperado. Mas podemos tentar, podemos questionar, podemos revisitar os registros e olhar com novos olhos para o passado que nos foi dado, e descobrir que ele talvez tenha sido escrito incompleto. Por quê? A ideia de que só homens fizeram história é uma mentira que se tornou verdade por repetição. Na realidade, as mulheres estiveram lá sempre, em posições de comando, de decisão, de transformação. E quando elas desapareceram, algo foi perdido. Não apenas nelas, mas em nós, porque não temos como nos inspirar se não sabemos que elas existiram. E então vamos voltar no tempo novamente, para encontrar outras figuras, outras líderes, outras mulheres poderosas que também enfrentaram o mundo sozinhas. E também foram esquecidas. Há muito tempo, no coração do Império Romano, uma outra mulher também teve papel central no destino do Império. Ela não era nobre, não vinha de família ilustre, mas soube usar a inteligência e a determinação para mudar o rumo da história. Seu nome? Júlia Soaemias, filha de uma família síria,
Ela era mãe de um jovem chamado Elagábalo, cujo nome seria conhecido pelas polêmicas e excessos. Mas poucos falam de Júlia, que na verdade foi quem moveu os primeiros passos para colocar o sobrinho no trono romano. Usando alianças políticas, influência religiosa e conexões dentro da guarda pretoriana, ela conseguiu manipular a elite romana e os generais do exército. Seu papel foi crucial, e mesmo assim, mal aparece nos manuais escolares. Há outras, mulheres esquecidas como Zenóbia, rainha de Palmira. Ela desafiou Roma diretamente, chegou a controlar o Egito e partes do Oriente Médio. Chegou perto de derrubar o Império. Hoje é mencionada como curiosidade histórica, não como uma verdadeira rival de Roma. E há tantas mais figuras como Hatshepsut, outra faraó egípcia, que construiu um templo imponente e governou com estabilidade e prosperidade. Seu reinado foi longo e pacífico, mas também foi minimizado. Seu nome foi apagado de listas oficiais. Sua história, reescrita. Ou como Boudica, líder das tribos britânicas, que incendiou Londinium e enfrentou o exército romano com fúria. Uma mulher guerreira que quase expulsou Roma da Grã-Bretanha, mas é lembrada mais como lenda do que como figura real. Ou Isabel I da Hungria, rainha guerreira e diplomata, que negociou com o Império Otomano e manteve seu país unido durante conflitos difíceis. Mas a maior parte de sua história se misturou com a de seus maridos e filhos. Ou Tamar da Geórgia, imperatriz que expandiu seu reino até o Cáucaso e fez da Geórgia uma potência regional. Um nome praticamente desconhecido para quase todos, exceto os mais familiarizados com a história medieval oriental. Essas mulheres, e tantas outras, fizeram história. Governavam povos, negociavam alianças, enfrentavam inimigos e mantinham a ordem em suas terras. Mas hoje, seus nomes são sombras. Seus rostos, borrões. Suas vozes, silêncio. E isso não aconteceu por acidente. Foi um processo histórico deliberado, feito de escolhas conscientes, de omissões propositalmente feitas, de narrativas reescritas por aqueles que detiveram o controle da memória humana. A história não é apenas um registro factual. Ela é uma escolha do que valorizar, do que lembrar, do que esquecer. E por muito tempo, escolheram esquecer as mulheres no poder. Mas agora, podemos relembrar, podemos reconstruir, podemos ouvir suas histórias, mesmo que fragmentadas, mesmo que distorcidas, mesmo que reescritas, porque a memória humana é resiliente. E cada vez que alguém volta a contar, o silêncio começa a se quebrar. Respire fundo, deixe o som da chuva te embalar, e vamos continuar nossa jornada para entender como o mundo decidiu apagar suas rainhas e por que precisamos trazê-las de volta. O quase esquecimento de Sobekneferu na história do Egito Antigo é um fenômeno complexo, resultado da interação de fatores históricos, sociais e culturais que moldaram como o mundo decidiu lembrar, ou não lembrar, das mulheres no poder. Sua breve passagem pelo trono pode ter sido um dos motivos pelos quais ela não deixou marcas tão visíveis quanto outros faraós. Governou por cerca de 4 anos, tempo suficiente para manter a ordem, mas talvez não o bastante para construir monumentos grandiosos ou deixar registros abundantes. Enquanto Tutankhamon teve 10 anos para governar, e ainda assim é lembrado mais por sua tumba do que por suas ações, Sobekneferu, mesmo tendo governado com estabilidade, foi apagada silenciosa e sistematicamente. Mas o problema não está apenas no tempo de seu reinado. Está na forma como as sociedades antigas entendiam o papel das mulheres no poder. A ideia de uma mulher como faraó era algo que ia contra a lógica religiosa e política do Egito. O faraó era visto como o mediador entre os deuses e os homens, e essa posição era tradicionalmente ocupada por homens. Sua imagem era vinculada à fertilidade divina, sim, mas também à autoridade sagrada que se esperava vir de um corpo masculino. Essa visão se repetiu em muitas outras culturas. Na China imperial, onde Wu Zetian enfrentou historiadores confucionistas que a chamaram de cruel e manipuladora. Na África, onde Nzinga resistiu aos portugueses por décadas, mas permanece praticamente desconhecida fora do continente africano. Em Bizâncio, onde Teodora mudou leis, criou abrigos e salvou o império durante uma revolta sangrenta, mas depois de sua morte,
Seus méritos foram ofuscados por relatos negativos escritos por homens que não aceitavam sua influência. O problema não é o que essas mulheres fizeram, é o que elas representaram. Elas quebraram padrões, desafiaram estruturas, mostraram que o poder não tem gênero, e isso assustou. Historiadores posteriores, quase sempre homens, escreveram sobre elas com desconfiança. Muitas vezes, minimizaram seus feitos, distorceram suas intenções e reescreveram suas vidas com narrativas que as retratavam como exceções perigosas, figuras anômalas ou até ameaças à ordem natural. Na época de Sobekneferu, os escribas usavam uma língua e uma escrita que já carregavam séculos de tradição, e nessa tradição, o faraó era descrito como homem. A linguagem não apenas refletia a realidade, ela a moldava, e quando uma mulher assumia o trono, a própria linguagem parecia falhar. Os escribas hesitavam, os textos eram lacônicos, as inscrições escassas. Depois dela, o Egito entrou em um novo período de instabilidade. A 13ª dinastia trouxe uma sucessão rápida de governantes fracos, e logo após vieram os Ixos, invasores estrangeiros que tomaram o Baixo Egito. Num momento tão caótico, a memória de Sobekneferu tornou-se menos relevante. Seus templos foram reutilizados, suas inscrições apagadas, seu nome omitido, não por acidente e por escolha. Ao longo da história, sempre que uma mulher subiu ao topo, os registros posteriores tentaram diminuí-la. Às vezes, com críticas diretas, outras vezes, com o simples silêncio. Foi o que aconteceu com Hatshepsut, outra faraó egípcia cujo reinado floresceu centenas de anos antes de Sobekneferu. Quando Thutmose III assumiu o trono, ele apagou o nome de Hatshepsut de todos os registros que pôde alcançar. Nas paredes dos templos, raspou seu rosto e seus títulos. Nas listas reais eliminou seu nome. Não porque ela tenha governado mal, justamente porque governou bem. E então há a questão da história escrita por vencedores. Quando o Egito voltou à ordem patriarcal, os novos governantes tinham interesse em apagar o que vinha de uma mulher. Quando a dinastia Tang retornou ao controle total na China, os historiadores preferiram reafirmar a narrativa de que o verdadeiro poder vinha dos homens. Quando Roma reescreveu sua história, Procópios de Cesareia reduziu Teodora a uma figura sensual e cruel, ignorando suas reformas legais e políticas. A história não é neutra, ela é escolhida, e quem escolhe tem interesses. E os interesses raramente incluem dar protagonismo às mulheres que romperam com o sistema, porque isso mostraria que o sistema podia ser mudado, que o poder não precisava seguir sempre o mesmo caminho. Além disso, o acesso à educação e à memória histórica foi por muito tempo limitado. Livros eram caros, bibliotecas raras, e quando o conhecimento circula apenas entre elites dominantes, a história tende a favorecer aqueles que já estão no topo, e assim, por séculos, o nome de Sobekneferu sumiu, como se nunca tivesse existido. Mas hoje podemos recuperar essa história, podemos sentir suas lutas, aprender com suas vitórias e entender por que tantas mulheres poderosas foram esquecidas. Não por falta de importância, mas por excesso de impacto. Ela governou, construiu, protegeu, manteve a ordem num momento delicado. E isso sim, foi o suficiente para assustar. Respire fundo, deixe o som da chuva ao fundo te embalar, e vamos continuar nossa jornada para encontrar outras vozes esquecidas, outras rainhas, outras líderes que foram apagadas, mas que merecem ser lembradas. Boa noite, e que seus sonhos sejam cheios de histórias como essa.